Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Razão Esportiva aqui pela sua TV Upanema. E você sabe, o seu programa que aqui é totalmente independente, aqui não tem clubismo. Isso aqui é apenas uma mera coincidência. Inclusive, meu convidado aqui, o nosso apresentador Thaleson Henrique, não veio com a camisa do São Paulo hoje porque ele está meio envergonhado. O São Paulo já foi desclassificado da Copa do Brasil, agora sofreu um transfer ban, vem brigando lá em cima, ele disse que vem brigando lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, mas brigando por uma vaga na Libertadores, porque chance de título eu não acredito que você acredite, Thaleson, que vai conseguir algum título ainda esse ano. Muito boa noite, Thaleson Henrique. Boa noite a todos. Eu acredito só num título para o São Paulo esse ano, que é a Copa Libertadores da América, que tá bem provável para o São Paulo. Você tá sonhando alto demais, viu? Não dá não, garotinho, não dá não. E esse transfer bom, o que foi isso? Foi Bobadilha, uma dívida de 1,6 milhões e o São Paulo não pagou ao Cerro Porteño. Aí o Cerro Porteño botou o caso para a FIFA e a FIFA acabou fazendo isso. Mas creio que sai logo, que é uma dívida pequena. O Corinthians vai sair com 34 milhões, então o São Paulo sai com 1,6 milhões. Thaleson, aproveite e olhe aí o nosso TikTok, vê a audiência, que nós vamos começar com a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento, o Palmeiras está enfrentando o Sport do Recife. Intervalo de jogo, está vencendo por 1-0. Mais tarde nós teremos Flamengo, 9 horas da noite, Flamengo e Vitória, não é isso? Então, assim, começando por Sport e Palmeiras, nenhuma novidade, não é? Era o que era esperado, né? 1-0 Palmeiras, não pode vacilar contra esses times que brigam pelo rebaixamento. Então tem que vencer para não correr o perigo de ficar para trás nas primeiras posições. Eles brigam para fugir do rebaixamento. Isso. Pelo rebaixamento não, só corrigindo. E eu achei curioso aquela frase que você disse agora há pouco, nos bastidores aqui, que essa rodada é deles, né? Do Palmeiras e do Flamengo, porque estão enfrentando times que estão lá lutando na zona de rebaixamento. O Palmeiras, o Sport e o Flamengo, o Vitória. Tem responsabilidade, tem que ganhar, não é? Bom, eu acho assim, é os times mais chatos de enfrentar nessa fase do campeonato, que já está no segundo turno. Então, esses times vão mais cascudos do que os próprios que estão lá em cima. Eu acredito que sempre foi assim no Brasileirão e esse não vai ser diferente, não. Eu ainda aposto aqui, como é que tá a nossa audiência aí? Tá tudo direitinho? Eu ainda aposto que o Sport, o áudio tá saindo direitinho? Eu ainda aposto que o Sport vai empatar e o Vitória vai conseguir uma vitória contra o Flamengo. É só uma questão de torcida, de opinião, para polemizar mesmo, porque eu não vou dar cabimento de torcer pelo Palmeiras nem pelo o Flamengo, né? Ontem, rodada do Campeonato Brasileiro de ontem. Começando pelo Bahia e Santos. Nenhuma novidade, o Bahia lutando lá em cima, buscando o título do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é difícil, mas uma vaga já praticamente garantida, quem sabe, na Libertadores. Venceu o Santos. O Santos que vem ladeira abaixo, perdendo para o Vasco de 6-0, agora perde para o Bahia de 2-0. Então não tem Neymar que dê jeito, né, para o Santos? É complicado para o Santos, que o time é fraco, a zaga é ruim. Estão contratando jogadores que não estão prestando no outro time e também no Santos também não vai prestar daquele jeito. Então Neymar foi para um barco furado aí. Rapaz, nosso amigo Neymar, eu torço muito por Neymar, mas está difícil. E para mim, eu não acho o Santos um time muito ruim, sabe? Tem um grande centroavante, Tiquinho Soares, tem bons jogadores de uma maneira geral, mas assim, eu acho sinceramente que não era para estar lutando lá embaixo. Também não dá para lutar, não dava para lutar pelo título, mas na situação que está, sinceramente eu acredito que está sendo uma surpresa para mim. Para você não?
Eu acho assim que ele ia brigar mesmo, porque vem da segunda divisão, então a coisa que deve fazer o clube como posso falar, se manter na primeira divisão para no outro ano conseguir alguma coisa, né? Procurar brigar por vaga na Libertadores, mas esse ano ver se consegue escapar do rebaixamento. Rapaz, Anderson Pablo aí. Anderson Pablo é flamenguista? É que ele botou Flamengo malvado? Será que é flamenguista? Meu amigo, com a ajuda que o Flamengo sempre teve de Globo, de juiz e agora financeira, perdeu o Globo e perdeu o juiz para o Palmeiras, né? Mas ainda continua se destacando na questão financeira, aí é fácil demais, Anderson Pablo. Quero ver na raça, lutando contra tudo e contra todos, como o Botafogo. Enfim, Thaleson, depois nós tivemos uma partida sem grandes emoções, Grêmio e Ceará, 0-0. O Grêmio se prepare, se cuide, que a situação do Grêmio não é fácil, viu? Não é fácil de maneira nenhuma. Não, o Grêmio e Ceará foi na partida anterior, no dia 23 de agosto. No sábado. Foi. No sábado. Isso. Nós tivemos aqui, então, Vasco da Gama e Corinthians. E aí onde está o Campeonato Brasileiro é muito curioso, né? Porque o Vasco ganha de 6-0 no Morumbi, aí agora perde em casa por 3-2 para o Corinthians. O Corinthians que não vem bem, que não tem seus principais jogadores como Memphis Depay, como Pedro Raul, e mesmo assim o Corinthians joga melhor e ganha. O Vasco é algo inexplicável e está ali. Se o Vitória ganhar, que Anderson, eu estou vendo aqui, você me cobre. O Vitória vai conseguir pelo menos um empate e vai ultrapassar o Vasco, vai colocar o Vasco na zona de rebaixamento, viu? Se prepare que essa rodada termina com o Vasco na zona de rebaixamento. O que você acha, Thaleson? Essa vitória do Corinthians e essa situação do Vasco da Gama? Eu estava apostando no Vasco, mas o Vasco, como sempre, faz as betas e ganhar dinheiro. Porque a aposta que tinha lá para fazer era o Vasco ganhando, porque também o Corinthians tá uma bomba, né? Aí o Vasco faz uma dessa, vai entrar em crise com o técnico, que ontem Fernando Diniz brigou com Ryan, se eu não me engano. Eu vi a leitura labial, a briga foi feia, viu? É impressionante aquele relacionamento. Os dois. Ele falando, né? Veloso e o outro, que é o mais famoso, não esqueci o nome do outro. Veloso com 2 L's, eu decorei até o slogan dele, mas tem o mais famoso. Não sei o que, Machado. Que também fez a leitura labial da briga de Diniz com o jogador do Vasco. A situação não é boa, sinceramente, não sei exatamente. Não, mas aí onde está? Eu acho que o elenco do Vasco é pior do que o do Santos. É muito pior, entendeu? E a torcida do Vasco tá fazendo uma loucura já. Tá criticando Verrete, porque ganhou de 6-0 pro Santos. Olha, torcida do Vasco, se tiver vascaíno assistindo agora, torcida do Vasco, não se iluda com essa que ganhou do Santos de 6-0 sem Verrete e vai ser, ganhou dos 6-0 porque ele não tava. Ganhou de 6-0 porque ali é como cai um raio aqui, aí caiu de novo no mesmo lugar, não acontece. Ele pode cair a centímetros de diferença, mas cair no mesmo lugar não cai não. Então aí foi uma coisa fora da curva, o Vasco ganhar de 6-0 na fase que tá também, né? Pode esperar que vai demorar décadas para isso ocorrer novamente. Torcida do Vasco sabe qual foi a última vez que goleou algum time? Eu acho, nem time de divisões inferiores o Vasco fez isso. Então, fica aí, tenta me lembrar aí nos comentários. Por falar em torcida do Vasco, você olha os comentários aí, eu vi que Anderson tá falando, eu não tô... Vasco fez eu perder dinheiro. Vasco ruim da peste. Anderson, quem ele não fez perder? Eu que eu não aposto, viu? E não recomendo, mas se vocês quiserem patrocinar aqui o nosso programa Razão Esportiva, tem Thales que entende aí de bets aí, e estamos abertos, né? Qualquer coisa a gente faz um bolão, né? As dicas dos comentários aqui, dos telespectadores.
Continuando então, aí nós tivemos o Botafogo foi até a Serra Gaúcha e meteu 3-1 no Juventude. Eu estava acompanhando esse jogo, evidentemente, mas na verdade eu assisti só o primeiro gol do Juventude. Então o azar era você. O azar era eu estava assistindo, mas o pior é que eu percebo isso, por isso que eu dificilmente assisto os jogos do Botafogo especificamente, superstição de botafoguense, né? Tanto é, estava assistindo, levou um gol, desliguei, nós viramos. Mas quando eu cheguei no final, eu vi o último gol lá, estava 2-1, eu vi o último gol. Mas assim, o Botafogo jogou razoavelmente bem, sabe? Não foi uma das piores partidas e estava com o time reserva. Não, o Botafogo é um time bom, o Botafogo. Metade do time era reserva, como por exemplo a estreia do goleiro Neto, que é reserva, mas é um reserva de luxo, né? Ele vem da Europa. Ele vinha para ser titular. Aí John ficou, então ele ficou na reserva, mas a qualquer momento ele assume a titularidade. Então o Botafogo está sem o seu zagueiro, David Ricardo entra improvisado, aí Barbosa. Aí teve um improvisado, né? Que é volante, foi pra zaga. Massal não aguenta, isso é Newton. Enfim, o Botafogo tá jogando todo improvisado aí, mas o que vale... O foco agora é a Copa do Brasil pro Botafogo, que deu adeus ao Brasileirão, que não dá pra... Não. Brasileirão é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não. Daqui a 5 rodadas, com 5 vitórias seguidas, você vai ver o Botafogo encostando lá na frente. O Botafogo só tá a 10 pontos do primeiro, praticamente arredondando 10 pontos. 10 pontos são 3 vitórias, amigo. Mas tem que torcer para eles perder, o Flamengo vai começar perdendo hoje. O Flamengo vai perder hoje. O Flamengo deixa eu sonhar. Com jogo a menos também. Deixa eu fazer minhas contas aqui, deixa eu sonhar aqui, que nós vamos para cima no Campeonato Brasileiro também. Depois, Fortaleza perdeu pro Mirassol. Meu amigo, aí é triste, porque a gente aqui do Nordeste é torcedor do Fortaleza, né? Faça sol, faça chuva e faça sol, gol do Mirassol. O Mirassol vem surpreendendo. Fora de casa também. O Mirassol vem surpreendendo na tabela do Campeonato Brasileiro, um time muito bem montado e conseguiu mais uma vitória. Mas o destaque não é nem a qualidade do Mirassol, mas sim a péssima qualidade do Fortaleza, que o que é que o Fortaleza tinha feito nos últimos anos? Se dedicava a Libertadores, mas quando voltava para o Campeonato Brasileiro, voltava com força total e fugia da zona de rebaixamento. Agora isso não está acontecendo, né? Então, assim, é triste, no caminhar da carruagem, o Fortaleza deverá ser rebaixado esse ano. Ou, nas próximas rodadas, eles conseguem definitivamente mostrar serviço. O Renato Paiva lá não está... Horrível. Não diga isso não, que eu sei. O cara ganhou do Paris Saint-Germain, você dizer que ele é horrível, rapaz. Eu acho o seguinte, a pior escolha do Botafogo foi ter contratado Renato Paiva para... do Botafogo... Também do Botafogo, que o Botafogo contratou ele no início do ano, mas a pior escolha do Fortaleza de ter demitido Vojvoda foi ter colocado o Renato Paiva para assumir o time. Ele já vinha péssimo no Botafogo, porque o estilo dele é aquele de se defender, né? Então, para um time que não Fortaleza, que jogava... Eu lembro da época que eu acompanhava muito com o Rogério Ceni, que... era um time muito bom. Também com o Vojvoda. Era um time muito bom também. Então, e era para atacar, né? Esse time. Então, eu acho que foi um mau negócio ter contratado. Eduardo Paes errou feio nessa aí. E creio eu que pode cair, viu, esse ano. Esse ano tá diferente. O Vojvoda que foi contratado pelo Santos, né? Ele não comandou domingo, né? Mas não comandou ainda? Pronto. Então, continuando aqui na rodada de ontem... foi outro que fez uma péssima escolha também. Rapaz, eu lembro que todos os times da elite do Campeonato Brasileiro queriam trazer Vojvoda do Fortaleza e ele não aceitou. Não aceitou. Aí entra numa crise dessa, é demitido. Aí vai pro Santos. Eu acho que o que faz alguém querer trabalhar no Santos é o fator Neymar tá lá, sabe? Se escapar do rebaixamento esse ano, Neymar vai dar uma pressão tão grande ali dentro do clube que ou contrata
ou ele vai embora. Porque desse jeito não dá, não. Rapaz, na verdade, eu acho é que Neymar está comprando aí o Santos, entendeu? A demora dele no Santos. Eu também acho tudo que indica que é isso, porque ele já está em final de carreira. Não tem mais mercado na Europa. Então não tem para onde ir. É comprar o Santos e permanecer ali no Santos e tentar transformar o Santos numa potência e assim gerar mais dinheiro. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para o bolso dele. É a maneira que ele tem de ganhar muito mais dinheiro, né? É com o Santos agora. Mesmo parando de jogar futebol. E também tirar o Santos dessa crise, né? Que não é fácil. Depois que Pelé morreu, o Santos se acabou. Mas eu já pulei aqui, eu esqueci de dizer. Quando a gente estava falando do Vasco da Gama, entrei em contato com o Neurivan Melo. Neurivan, que é vascaíno fanático. E já chamei ele para vir um dia debater aqui, teimar com a gente aqui sobre... O tema vai ser o Vasco, evidentemente, e vamos tirar muita onda com ele. Outro dia vamos tentar chamar um flamenguista aqui, Cliver, que é bom de teima, vamos ver se Cliver topa. Outro vascaíno que quer vir, que é Eliésio. Eliésio disse a mim que queria vir para... Vamos trazer esses cabas-choca assim que gosta de brigar pelo time, para a gente teimar aqui um pedaço até umas horas e assim ver a audiência subindo aqui. O negócio aqui é polemizar e a audiência subir. Para finalizar a rodada de ontem, o São Paulo ganhou, aleluia, do Atlético Mineiro por 2-0. Thalisson, gols de Tapia e Pablo Maia. Joia da base. E aí, Thalisson, essa vitória do seu São Paulo? Tava até com saudade já de uma vitória assim pro Atlético Mineiro, porque fazia 5 anos que o São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro. Era um tabu, então. 11 jogos e 6 empates e 5 vitórias do Atlético Mineiro. Então, eu acho que era a hora do São Paulo ganhar, porque o Atlético Mineiro também estava com time reserva e também era uma boa chance do São Paulo consolidar ali naquela parte, né, da tabela que no G6, G5, vai brigar ali por ali o São Paulo, além de brigar pela Libertadores também. Ontem o flamenguista disse que o São Paulo vai pegar o Flamengo na final da Libertadores. O que você acha? Eu acho muito difícil, não o Flamengo chegar na final, mas o São Paulo chegar na final é muito difícil. Porque terá que passar pelo Palmeiras, por exemplo, né, no chaveamento. Eu conto com a LDU. Se a LDU vai passar do Palmeiras? Não, aí é muito difícil. Aí você tá torcendo demais. A LDU é time fraco. O Botafogo não soube fazer a lição de casa e o São Paulo tem uma vantagem. Decide em casa. Então, vai primeiro para altitude, coisa que o Botafogo foi depois. E o São Paulo, vamos supor que o São Paulo perde de 3-0 lá. Então ele vai sabendo que tem que golear no Morumbi. Fica muito mais... dá para saber melhor, né? Se dá para classificar ou não. Um abraço para Laísa, que está online aqui. Mas aí você disse que o Botafogo não fez o dever de casa. Na verdade fez, ganhou de 1-0. Só que 1-0 foi pouco. Eu achava que pela defesa do Botafogo a gente conseguia segurar, no máximo ir aos pênaltis. 2-0 eu confesso para mim que foi surpresa perder por 2-0. O Botafogo não leva 2 gols facilmente, normalmente. Realmente, rapaz, o efeito altitude faz toda a diferença, viu, bicho? Você vê por aí, faz toda a diferença. Mas, enfim... Fazer o quê, né? Vamos para frente. Então, essa rodada de ontem, deixa eu só dizer aqui a classificação. Começou já o segundo tempo do Palmeiras. Nesse momento, o Flamengo está em primeiro lugar com 43 pontos, mas joga já. O Palmeiras está ainda 42. O Cruzeiro... o Cruzeiro, você colocou o Cruzeiro lá em cima. O Cruzeiro caiu, amor. O Cruzeiro caiu. Está com 41 pontos e 21 jogos. Mas 21 jogos. Venceu o Internacional. Gol do Palmeiras. De se esperar, né? O Palmeiras vencer mesmo. Assim é fácil demais. Mas voltando para o Cruzeiro. Já para o São Paulo foi difícil. Veja contra o Sport. Veja, por exemplo, que o Cruzeiro está em terceiro lugar, mas se o Bahia, que está em quarto, vencer suas 2 partidas, passa o Cruzeiro. Vai a 42 pontos. Entendeu? Até o Mirassol mesmo está com 19, Mirassol está com 32 e... Não, eu digo 19 partidas. Então... Vai a 38.
fica uma vitória do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro deu uma queda. Começou ruim, aí deu uma subida repentina e agora está estável. Vamos supor que vamos dizer que está instável. Então, Cruzeiro em terceiro lugar, o quarto é o Bahia com 36 pontos, aí o quinto é o Botafogo com 32, Mirassol 32, o São Paulo 32, mas já tem 21 partidas, amigo. O São Paulo não está na briga pela Libertadores ainda não, né? Não, mas por questão de classificação aí, até o sétimo colocado consegue. Agora tem um porém aqui, a CBF quer diminuir uma vaga para Libertadores. Aí muita gente critica, mas já eu elogiei essa parte aí, porque ele tira uma vaga da Libertadores e deixa só um time para pré-Libertadores. Hoje são 2, né? Que vai para pré-Libertadores. Então é melhor ter as 5 vagas diretas já, né? E uma pré-Libertadores, do que aquelas 7 que fica um campeonato muito chato. Não tem disputa. Todo mundo vai para uma competição internacional, só os 4 rebaixados que não vai. Então fica um campeonato muito chato, sem prazer de ver aquela briga, até por Sul-Americana, né? Verdade. O São Paulo, então, 32, aí vem o Bragantino com 30. O Fluminense tem 27, mas o Fluminense 19 jogos, então poderia ter 33 e estar à frente até do São Paulo. Surpresa aqui, olha. O Ceará tem 26 pontos. O Corinthians já chegou com 25 pontos, mas aí tem 21 partidas, né? O Atlético Mineiro tem 24, só tem 19 partidas. O Internacional, 24. O Grêmio, 24. Santos, 21. Veja a diferença já aí do Santos para o Grêmio, 15º. E o Vasco, o 16º, tem 19 pontos, 20 partidas. Aí o Vitória vai jogar agora. Na verdade, o Vitória vai empurrar o Vasco, se conseguir um empate. Empurra o Vasco, mas fica com uma partida a mais. Então, mesmo assim, o Juventude tem 18. O Fortaleza já 15, rapaz. A situação do Fortaleza não é fácil, não é fácil. E o Sport do Recife com apenas 10 pontos. Essa rodada o Sport já final de semana. Já está rebaixado. O Sport não tem como mais ir para frente. Planejar já para o próximo ano. Estadual, Copa do Nordeste e Série B. Mas enfim, a rodada de sábado, a rodada começa sábado já, viu? Ceará e Juventude, uma briga em casa. O Ceará, tudo indica que o Ceará vence, não é? O Juventude, ou você aposta diferente? O Juventude, depois que Carpini voltou, deu uma melhorada. Até ganhou rodada retrasada, né? Contra... E a próxima partida é Botafogo e RB Bragantino. RB Bragantino. Começou bem o campeonato, agora tá mal, mas venceu de 4-2 o Fluminense. Foi um jogo bom de assistir, com muitos gols, mas o Fluminense não pode vacilar desse jeito, não. Depois do Mundial, se eu não me engano, eu acho que venceu 2 partidas no Campeonato Brasileiro, ou foi só uma. Tá mal mesmo o Fluminense. Não é isso que Renato Gaúcho acha, né? Não sei se você viu o corte, que depois da partida o repórter perguntou qual a nota que ele daria para o jogo dele, não, para a nota que ele daria para ele, o desempenho do Fluminense e tal. Aí ele disse nota 10, se levantou e saiu. Nota 10. Ele deve ter ironizado. Eu acho isso. Uhum. Porque não tem condição não. O time perdendo, só porque ele fez uma campanha excelente no Mundial de Clubes, aí acha que já fez tudo no ano e pronto, é planejar o próximo ano. Rapaz, eu sigo um torcedor do Fluminense, é um senhor de idade já, sabe? E ele diz isso aí, que o Fluminense já fez o que tinha que ser feito em 2025. Que era mostrar que era o maior time do Brasil, que era o maior time das Américas. Claro que isso aí é desculpa, né? Que eles não conseguiram vencer o Paris Saint-Germain, como o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, por exemplo. Então não tem nada a ver essa desculpa desses torcedores do Fluminense. Então o Botafogo em casa contra o Bragantino, não sei se o Botafogo vai com time reserva, depende então.
e Cruzeiro e São Paulo. Aí eu quero sua análise agora. Me diga o que é que a gente pode esperar de Cruzeiro e São Paulo, o Cruzeiro em casa. Freguesia novamente. Cruzeiro gosta de perder para o São Paulo, mas falando sério, jogo difícil. São Paulo e Cruzeiro, dois times bons para fazer um ótimo jogo, mas eu acredito que o São Paulo consegue arrancar pelo menos um pontinho. Você viu que eu sempre nas rodadas acerto uns palpites, os mais difíceis eu acerto, agora os mais fáceis erra, eu não sei o que é isso. Mas eu acredito que o São Paulo consegue ponto no Mineirão. Uma rodada do Campeonato Brasileiro é muito complicado para o cara acertar. Eu confesso que está de parabéns quem consegue ganhar dinheiro nas bets, porque cada rodada é um resultado diferente que ninguém espera. Sabe? Quando você vê um time favorito indo para cima, num time mais fraco, de repente um empate ou uma derrota. Então, você não vê isso em campeonato espanhol, em campeonato italiano. 3-0 para o Palmeiras contra o Sport do Recife. Também, meu amigo, você não golear o Sport do Recife em casa, vai golear quem? Um time rico, poderoso como o Palmeiras, contra o Sport do Recife, você está batendo em cachorro morto. É vergonhoso. Isso aqui era para eles tirar o pé do freio. Era pisar o pé no freio e ter pena do esporte, porque é ridículo isso aqui. Mas, enfim, é porque eu tenho que criticar o Palmeiras tem mesmo. Tem que lutar para descer nesse Palmeiras aí. Então, você acha que o São Paulo vai lá no Mineirão e consegue vencer o Cruzeiro? Não diga isso, não. É freguês do São Paulo, então acho que o São Paulo consegue pelo menos agarrar um pontinho aí e olhe lá se não for os 3 pontos. Próximo programa, aí você chega pra mim e diz, bem que você falou. Vou cobrar mesmo. Vocês aí, não tem ninguém do Cruzeiro e o Panema que possa cobrar? Tem não, mas tipo assim, pra me zoar e pode dizer. Ninguém vai lembrar disso não. Se tivesse torcida do Cruzeiro aqui, poderia vir cobrar você. No domingo, aí Santos e Fluminense, Flamengo e Grêmio, normal, Vitória e Atlético Mineiro, Mirassol e Bahia, jogão. Mas aí o destaque vai ser Corinthians e Palmeiras. Clássico. E aí a gente pode dizer que nos últimos meses o Palmeiras tem sido freguês do Corinthians. Né? No último ano, o Corinthians tem vencido sempre o Palmeiras. Ganhou o Campeonato Paulista e tirou da Copa do Brasil. Então o Palmeiras está devendo muito contra o Corinthians. Né? O que é que Abel deve dizer, hein? Será que colocou culpa na arbitragem para Leila Pereira comprar, usar, fazer alguma coisa do tipo? Por falar em arbitragem, pela primeira vez, tá longe do microfone aí, não? Pela primeira vez, o VAR que eu vi que acertou perfeitamente no jogo do Botafogo. Não sei se você viu os cortes e o áudio. O cara do VAR falou calmamente, direitinho, analisando, conversando. Não é aquela gritaria, não sei o que, não sei, pelo amor de Deus. Traçou lá o risco e tal, e o pênalti foi anulado porque tinha um impedimento. Confesso que eu achei interessante o cara ter visto aquele impedimento ali, sabe? Porque foi só um pezinho. E o cara na jogada ter visto que poderia estar impedido, eu achei muito interessante. Parabéns pro VAR que atuou no jogo do Botafogo. Agora, dificilmente a gente vê aquilo. Agora eu acho que já era para ter aquela barreira, né, tecnológica do impedimento. Próximo ano vai ter, mas eu acho que deveria ter já esse ano. Dá muito moído o futebol por causa disso. O juiz vai pensar no que ele quiser, né? Ali é a interpretação dele, quando é um impedimento muito, muito claro, é claro que não vai precisar, mas quando vamos supor que os dois estão igual, aí sempre o árbitro vai interpretar do modo que ele quiser. Então, geralmente, ele é palmeirense e aí que acontece isso. Thaleson, então, praticamente encerramos aqui os principais destaques da rodada que passou e da próxima rodada. Não falamos da Copa do Brasil, né? Porque nos próximos programas é que a gente vai abordar esse tema. Você tem mais algum assunto, Thaleson, para a gente encerrar aqui, chegando a meia hora de programa? Mais algum assunto? Assunto tem muito, mas vamos deixar para os outros programas, né? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa Razão Esportiva. Quem vem chegando agora, não custa nada explicar
que o nome do programa é porque o apelido de Thales é Razão. Razão nunca erra, ele sempre está certo. Vocês vão ver quando tiver alguém teimando aqui. Eu não teimo muito com ele porque eu tenho uma certa simpatia pelo São Paulo e a gente trabalha junto aqui, batendo no Flamengo, batendo no Palmeiras, batendo em todo mundo. A gente desce o cacete aqui porque só presta o Botafogo e, na teoria dele, o São Paulo. Eu fico calado nisso aí. Mas vocês vão ver quando a gente trouxer uns convidados aqui dos outros times. Então, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento. Talvez amanhã, não é, Thaleson? Talvez amanhã, porque tem rodada da Copa do Brasil, né? Primeiro confronto, jogos de ida. Então, muito obrigado. E espero que o Botafogo perca do Vasco, né? Deus me livre, Deus me livre. Bota essa boca pra lá. Até o próximo programa. Até o...